Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Hoje eu quero recomendar o psicoestimulante para que você venha obter a abstinência dos ataques de pânicos emocionais que determinam como as nossas ansiedades excessivas, que afetam o nosso emocional, o nosso racional. Pois vou abordar o campo espiritual, pois sobre essas cognições da dificuldade, que é a imperatividade para que você venha obter e ter essa estabilidade impulsivamente dentro desta inquietação emocional, é o que eu tenho de diagnosticado, como eu sou infectologista espiritual, psicanalista holístico, pois a minha recomendação terapêutica, biblicamente, eu vou abordar para a cura emocional, para nós agirmos e ficarmos racionalizado comportamental, pois é devido o que eu defino no meu TCC como ansiedade, ela é depressiva devido à nossa necessidade comum necessária, que torna-se prioritária e depois vira emergencial objetivamente. E eu vou citar no texto, no capítulo 6 de Mateus. E a recomendação é o que eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de comer, né? Então, ou de beber. Por quê? É o que diz: não andeis inquieto, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. E não é o nosso corpo mais do que a veste, não é o alimento mais, o mantimento mais do que a vida, e o corpo mais do que a vestimenta. Por que eu digo isso? Pois essa base estabilizadora desses versículos é a discrepância dessa característica quando ela diz para nós observar, né? Olhai para as aves do céu, que não semeia, não cerca, não ajunta em celeiro. Ou seja, cegar é recolher, né? E ele afirma: o vosso Pai Celestial as alimenta, e não tem de vós muito mais valor do que ela? E aí ele fala dessa preocupação: qual de vós poderá com todo cuidado acrescentar um côvado da sua estrutura? É o que ele se refere para a nossa condição emocional estrutural. E aí quando ele diz: e quanto ao vestuário, porque sois solícito? Aí ele afirma: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E ele diz: eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois a nossa orientação restritiva, dentro dessa observação comportamental, é o que diz dentro do versículo 30 desse capítulo também, que ele nos afirma: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, e não nos vestirá muito mais nós, homens, que estamos nessa pequenina fé. E dando continuidade, dentro desses versículos 31, 32, 33 e 34, para você entender melhor do que eu estou falando, dentro dessa fala racionalizadamente e rescisoriamente nessa decisão, como eu abordo como neologista: não andeis inquieto, dizendo o que vestiremos. Observa, porque todas essas coisas, os gentios, os homens comuns, eles procuram. E o decreto
dentro do que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele diz: o vosso Pai Celestial bem sabe o que nós necessitamos de todas essas coisas. Então eu quero deixar bem a orientação estabilizadora emocional, que é o que diz a base do versículo 34, né? Que ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí é que está: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por quê? Cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu vou estar te orientando dentro dessa recomendação psicoestimulante para a abstinência desses ataques emocionais. Vou me referir ao capítulo 4 de Marcos, quando os discípulos ficaram embasbacados, talvez você não entenda, admirado, aparelhado, assombrado, com a surpresa de suas respostas ansiosas depressivas, conforme eu estou abordando, devido à necessidade sendo comum, necessária, que virou emergencial dentro do pânico, do desconforto que eles estavam. E diz o capítulo 4, versículo 35, sendo já tarde, disse ele: passemos para outra margem. E deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, e levantou um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele na popa estava dormindo sobre a almofada. E despertaram dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Foi essa ansiedade da emergência dele naquele momento. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e tornou-se grande bonança. E o que foi a surpresa impactante deles dentro dessa situação, quando ele desperta e repreende o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, ou seja, a tranquilidade. E aí ele repreende psicologicamente: porque sois tão tímido e ainda não tem de fé? E aí é que veio a estabilização emocional, quando eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ficaram comovidos, estarrecidos, conforme eu abordei, dentro desse estado emocional, psicologicamente, e eles ficaram nessa indagativa, né? Pois é como eu falei, o psicoestimulante para obter essa abstinência desses ataques de pânico emocional, que eu estou determinando, como eu já falei, da ansiedade excessiva, que eu defendi no meu TCC, os 3 pontos comum, necessária, que vira emergencial, né? Que desestrutura por não acontecerem do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora, foi o que os discípulos ficaram assombrados, surpresos com a resposta dessa ansiedade ansiosa, que ficaram embasbacados, né? Admirado, assombrado, e a surpresa foi: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Então, eu quero deixar bem nítido para o encerramento: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o estabilizador que eu recomendo, psicoestimulante, para a abstinência desse ataque, desse pânico emocional, dessa ansiedade excessiva,
é a confiança em Deus, é termos essa objetividade desse aprimoramento, dessa koinonia nesse campo físico e a determinação desse campo espiritual para o nosso intelectual. É por isso que eu afirmo que Luffy es wede ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.